Meu nome é Tabita e farei uma apresentação sobre desenvolvimento organizacional, que faz parte do conteúdo da disciplina de Administração, Organização e Economia da Universidade Federal do Tocantins. O desenvolvimento organizacional. Ele é um conjunto de alterações no ambiente de trabalho de uma organização de ordem estrutural e comportamental. As mudanças ambientais e a cultura organizacional têm forte influência no seu processo. Está ligado a conceitos de mudança e capacidade adaptativa da organização a situações diversas. Conceitualmente, ele constitui a aplicação das técnicas das ciências comportamentais para melhorar a saúde e eficácia organizacional, através do melhoramento das relações internas e incremento da capacidade de solucionar problemas de acordo com as mudanças do meio em que se encontra. Portanto, ela tem como objetivo capacitar a organização para melhor se adaptar às mudanças do meio externo, comprometendo-se a melhorar a eficácia da organização a longo prazo. Ambientes de surgimento. Bom, seu conceito surgiu na década de 60, devido a vários fatores. Devido às transformações no ambiente organizacional, a crescente diversificação que exigia atividades e pessoas especializadas com diferentes competências, a mudança comportamental da administração, com o desenvolvimento individual e complexidade das relações interpessoais, e a abordagem conflitante entre diversas teorias já existentes. O cenário do surgimento do conceito de desenvolvimento organizacional foi um cenário em que havia uma produção grande, havia atividades, o crescimento de atividades, um maior número de pessoas trabalhando juntas e a organização estava com um novo ambiente. E as diversas teorias já existentes, elas já não estavam conseguindo solucionar todos os problemas ou conseguindo adequar a organização à realidade que ela estava vivendo. As teorias existentes até então eram a clássica, a das relações humanas, a da burocracia ou racional, a estruturalista e a teoria comportamental. Então, cada uma com características mais ou menos definidas, a clássica dando ênfase à engenharia industrial, a teoria das relações humanas já dando ênfase ao homem social e ao clima psicológico do trabalho, a burocracia ou racional dando ênfase à organização racional, mais sistemática, a estruturalista ela é mais descritiva e crítica do que propositiva, e a comportamental é a que trouxe novos conceitos e novas atribuições, e de onde vieram as principais teorias da motivação. Portanto, o desenvolvimento organizacional ele é um plano orientado. É um plano orientado para uma mudança sistemática, mas não uma mudança rígida, com planos e estratégias bem definidos que levam em consideração todos os fatores que se relacionam e influenciam o alcance dos objetivos e metas estabelecidos. É a teoria e a prática do planejamento. As características são foco na organização como um todo, um foco no todo no geral, para poder coordenar melhor cada parte da empresa. Orientação sistêmica, dando ênfase no modo como as partes se relacionam, sua estrutura e seus processos. Presença do agente de mudanças. Esse agente é o que desenvolve e estimula a mudança, e ele deve ser capaz de promover e manter essas mudanças planejadas. Solução de problemas. Foca nos problemas reais e não artificiais. Ele não foca só em discussão da teoria, mas na solução dos problemas. Aprendizagem experimental. É o aprendizado pela situação vivenciada, pela própria experiência. A situação real é usada como aprendizado. Ela é observada e se aprende a partir da observação dela. Processos de grupo. Dá um foco no esforço para melhorar as relações interpessoais, para abrir canais de comunicação.
através de práticas de autoconhecimento, para aumentar habilidades pessoais e o entendimento da pessoa como indivíduo e como parte de um todo. A retroação. A retroação é a ação autocorretiva, que traz maior eficácia ao aprendizado. Ele dá a possibilidade do crescimento e a oportunidade de correção. E o desenvolvimento de equipes, ou o desenvolvimento e o fortalecimento delas, propõe uma cooperação, uma integração, ultrapassando as barreiras individuais e as barreiras do grupo. O desenvolvimento organizacional pode ser dividido em fases. Primeira fase, a coleta e análise de dados. A segunda, o diagnóstico organizacional. Terceiro, a ação de intervenção. E 4, a avaliação dos resultados. A primeira das fases, a coleta de dados, métodos e técnicas para descrever um sistema organizacional. Ele usa métodos para entender a estrutura, para fazer uma caracterização do sistema organizacional. Ele tenta descrever as relações entre seus elementos e as formas para identificar problemas e assuntos importantes. É a partir do delineamento das características que serão usadas para a interpretação dos dados e diagnóstico, que é a próxima fase. Com os dados colhidos e a estrutura organizacional já conhecida, já montada naquele momento, pode-se estabelecer metas e objetivos através do estabelecimento de estratégias e planos de implementação. A ação de intervenção seria a implementação da estratégia mais apropriada de intervenção dentre as demais existentes. Então, logo após a definição de metas e objetivos e o estabelecimento dos planos de implementação, esses planos são colocados em prática, eles são executados. Então, a ação de intervenção é a execução dos planos já determinados. E avaliação dos resultados. Com todo o processo das etapas anteriores executado, chega-se à observação e avaliação do que foi alcançado, dos resultados. Bom, essas fases elas são cíclicas. Desde do diagnóstico até a avaliação e chegando aos resultados, elas são fases que não têm um começo e um fim. E elas são cíclicas porque a organização ela deve ser dinâmica. E esse dinamismo se deve realmente ao meio que é dinâmico e a todas as partes que se relacionam com a organização que é dinâmica. No diagnóstico, há uma coleta contínua de dados sobre todo o sistema, sobre suas subunidades, sobre seu processo e sobre sua cultura. Então, ele cria base para uma intervenção e ele consegue identificar problemas e determinar causas e para poder também ser feito o planejamento. Após o planejamento ser executado e o resultado ser avaliado novamente. Quando se termina a avaliação de um resultado, ele pode sugerir novas metas, novos objetivos e estes também novos planos e estratégias. Por esse motivo, essas etapas são cíclicas. Então, a organização ela está inserida no meio em constantes mudanças, externas e internas, e ela própria muda à medida em que seus contribuintes também mudam. Ela muda à medida que seus constituintes mudam, e por isso que ela deve ser estruturada e dinamizada em função e em circunstâncias que caracterizam o meio em que ela se opera. Portanto, o desenvolvimento organizacional ele alinha de forma sistemática e flexível as pessoas, processos e estratégias para atingir a eficácia organizacional. Ele capacita a organização
de ter ferramentas para se manter atual.